Cara, todas as escolhas que você fez até hoje te trouxeram até aqui. E não tem como negar que isso é um processo. Todas as escolhas que você fez te trouxeram até aqui e não tem como você chegar onde você está hoje sem ter feito as escolhas que você fez. Isso quer dizer que, muito provavelmente, caso você não tenha tido nenhum acidente, alguma coisa desse tipo, você é responsável por onde você está hoje. E é isso que a gente vai falar sobre a amplitude de conhecimento que você ganha para mudar esse direcionamento, tá? Ou para incrementar aonde você está hoje. Então, se você está aqui, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante aí. Vamos lá pro vídeo. Bom, galera, quando você está estudando programação, não só programação, como qualquer outra área que seja do seu interesse, a sua visão de mundo, ela aumenta, ela incrementa, você tem uma visão diferenciada de mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você começa a estudar programação, você começa a entender como algumas coisas funcionam na nossa vida. Como você programa muito, você está direcionado aí a entender as coisas como uma série de algoritmos e padrões. Então você começa a detectar alguns padrões que você vê quando você está estudando programação, como por exemplo, digamos que eu tenho um bug na minha vida, né? Eu tenho um bug na minha vida que é o seguinte: quando eu acordo, eu fico com dor de barriga de manhã cedo. E aí, se eu fosse no mundo da programação, esse bug, o que que eu teria que fazer primeiramente para conseguir achar o problema? Eu teria que identificar qual é o gatilho dele, o que que causa. Eu tenho que conseguir reproduzir esse bug. E não é diferente na nossa vida real, cara. Na nossa vida real, se eu estou com dor de barriga de manhã, existe algum gatilho, alguma coisa, alguma causa que está acontecendo que eu preciso olhar para isso numa forma de algoritmo. A partir do momento que eu identifico o padrão que esse bug está acontecendo, eu consigo agir sobre ele, certo? Eu consigo mudar esse bug, porque justamente ali é o momento aonde eu tenho o poder de tomada de decisão. E a partir do poder de tomada de decisão, eu posso alterar aquela trigger, aquele gatilho que está causando aquele problema específico. Esse é um dos exemplos. Existem outras coisas que você vai aprender quando você está se aprofundando mais em programação, tá? Outra coisa é, cara, você vai sair, vai num restaurante, vai numa coisa assim, você vai pedir no cardápio lá online, sei lá. E aí você vai ver que esse cardápio existe, você pode selecionar uma quantidade de pratos e selecionar o adicionar carrinho e tudo mais e depois, sei lá, pagar, tá? Ou vai ali no Mercado Livre, vai fazer uma compra e você vai fazer esse processo também. O que que vai mudar, galera? A diferença, mano, é que você vai entender como é que funciona aquilo ali por trás. Você não vai ser mais simplesmente só aquele usuário padrão que vai lá fazer a compra e pronto, acabou. Você nem percebe o que aconteceu. Você vai lá e vai comprar as coisas. Você vai ver que, cara, bom, quando eu seleciono mais um aqui, existe um evento no JavaScript que vai aumentar ali a minha visão para mais um. E quando eu selecionar em adicionar no carrinho, ele vai lá para o banco de dados como se fosse uma ordem de compra. E aí, depois disso, ele vai fazer um request lá para o banco de dados para ir para o carrinho final, digamos assim. Quando eu for pagar, eu sei que eu vou chamar uma API de pagamento ali. Então, nessa API de pagamento, eu vou colocar os dados do meu cartão, que o gateway de pagamento vai ser responsável por efetuar esse pagamento. O que eu quero dizer com tudo isso, cara? A visão é que você ganha aprendendo a programar, é que você vai ampliar o seu horizonte, tá? Você vai ampliar o seu horizonte. Eu não estou falando disso com só com programação. Eu estou falando isso porque eu sei que é a minha área, tá? Mas eu tenho certeza, e eu já ouvi galera que é, por exemplo, físico e matemático, que, por exemplo, eles veem essa garrafinha aqui, ó, eles sabem qual é o tamanho dessa garrafinha, qual é que é a circunferência, pi, não sei o que, essas coisas aqui. Ou seja, são uma gama de habilidades que você acaba ganhando por se aprofundar num assunto em um nível que que a maioria das pessoas não se aprofunda. E o que que eu quero ligar isso com lá no nosso início do vídeo, galera? Se você está aqui pelas escolhas que você fez, a partir de um amplo espectro que você ganha estudando alguma coisa, se aprofundando em alguma coisa, você consegue
mudar as suas escolhas, porque você vai ter um amplo caminho à sua frente no qual você pode escolher algumas tomadas de decisões. Se você está muito travado na sua vida, você precisa, em algum nível, buscar alguma coisa que vai te trazer uma visão maior daquilo ali, tá? E com essa visão maior, e daí eu quero dizer estudar alguma coisa, eu estou falando aqui no exemplo de programação, isso vai te dar a habilidade de você avançar na vida com uma escolha mais consciente das coisas. Então, se você sabe programação, por exemplo, eu como um programador que já tenho a experiência que eu tenho, que é única, eu posso usar a minha experiência para agregar o conhecimento de outras pessoas, de alguma coisa que eu sei fazer. Eu não sei, cara, talvez você, que nem eu, tenha passado por dificuldades financeiras quando era muito jovem. Isso quer dizer que hoje eu sou uma pessoa que, com o intuito de programação, eu tenho um interesse gigantesco em me aprofundar não só em programação, mas também em finanças. Então eu sou uma pessoa que tem o intuito de criar vários sistemas para me ajudar financeiramente a não só ganhar mais dinheiro, porque ganhar mais dinheiro é uma consequência do seu trabalho, mas também em como não depender de um trabalho, por exemplo, para sobreviver. Então, como eu invisto meu dinheiro de uma forma certa, eu não quero depender normalmente de consultores de investimento. Desde os meus 19 anos, eu aprendi a investir por mim mesmo, galera. E eu faço isso há muito tempo. Então, eu tenho lá todos os meus sistemas hoje de indicadores de investimento para mim, coisas que eu montei com base nas minhas necessidades, tá? E é isso que eu quero chegar. Você tem as suas próprias necessidades e isso é único. E isso é a coisa mais importante que você pode ter. Porque aí, acrescentando um nível de conhecimento maior, você pode usar a sua capacidade, o seu background de experiência para melhorar alguma coisa nesse mundo. Porque você simplesmente conseguiu ganhar conseguiu conquistar, não ganhar, conquistar a habilidade de ver o mundo de uma forma diferente, junto com o seu background. Isso quer dizer que você pode agregar para o mundo de alguma outra forma. E isso aí, galera, isso vai te levar para um caminho aonde você vai ter mais resultados financeiros, muito provavelmente. Se você não é só você que tem esse problema, não é só você que tem aquele determinado aquela dor, aquele problema. E se você resolve isso de alguma maneira, você vai conseguir ganhar dinheiro. Isso é fato, isso é uma lei. Cara, se você consegue resolver um problema que existe, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, cara. Isso aí é padrão universal. Porque outras pessoas estão dispostas a pagar por aquele tipo de problema. Se vocês forem pensar, o que um programador faz? Um programador não é um cara que resolve o problema? Não é um cara que é pago para resolver os problemas? Então, por quê? Porque ele tem simplesmente o conhecimento de como resolver aquele tipo de coisa. E nada mais é diferente do que você estar ampliando o seu espectro para saber como resolver determinados tipos de problema. Só que existem pessoas que vão lá para as empresas e trabalham, como eu, eu trabalho para empresas, né? E essas empresas me pagam para resolver esses problemas ou criar novas funcionalidades. Mas, além disso, eu uso a minha capacidade para colocar minhas ferramentas no mundo, ainda mais com inteligência artificial agora, que a gente pode simplesmente dar prompts lá e ela vai criar a ferramenta que a gente deseja aprimorar aí no mundo, tá? Por exemplo, eu criei agora uma ferramenta chamada Transcriptor, tá? O Transcriptor cara, eu posto vídeo aqui no YouTube direto. Qual é o problema? O problema é que eu sou preguiçoso a ponto de não gosto de editar vídeo, não gosto de gerar texto de descrição. Esse texto que vocês estão vendo aqui na descrição, essas hashtags ali embaixo, esses capítulos que vocês estão vendo bem bonitinho aí, é tudo por causa do Transcriptor. Uma ferramenta que eu criei é um site, você vai lá, cola o link do YouTube, ele vai gerar as tags, a imagem, a descrição, as hashtags, os capítulos do vídeo, tudo para você simplesmente copiar e colar, mano. Até os shorts ele gera ali para mim.
Então, cara, isso aí eu criei por quê? Porque eu tinha um problema, cara, que eu acho um saco fazer, entendeu? E aí eu vou lá e crio a ferramenta. Porque hoje a gente tem a capacidade de fazer isso de uma forma muito mais fácil que anteriormente. Claro, usando os meus conhecimentos que eu já tenho de programação, né? Implementando ali na prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Deixa o seu like e comenta aí, mano, alguma coisa que você tenha dificuldade. Você acha que o mundo seria muito bom sem essa dificuldade? Que seja somente sua. Tenho interesse em saber aí. Tamo junto, até a próxima e tchau.